Gostaria de adorar o nosso Deus com louvor, que é uma honra ter Jesus em nosso meio. Que é uma honra Jesus estar em nosso meio aqui nesta noite. E eu quero a igreja de pé, vamos adorar com nossa alma, com nosso espírito. E você vai convidar Jesus para ficar com você. Aleluia! Glórias a Deus. Santo e exaltado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, dizendo assim: é uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Tua presença é tão marcante, eu arreveio a sua glória em lugar. Porque a palavra de Deus fala
honra. E Jesus também falou que ele tem honra. Então nós vamos estar falando hoje à noite sobre a honra que Deus fala dentro da palavra dele. Aleluia! Glórias a Deus. No contexto dessa leitura, ela vai estar falando de quê? Porque Jesus tinha expulsado os demônios. Né? E ali apareceu os fariseus, os judeus, e ficaram interrogando a forma de que Jesus expulsava o demônio. Né? E como eles não entendiam agora o evangelho que Jesus estava proclamando, que era o evangelho de libertação, quando a palavra fala sobre libertação, porque aquele povo se encontrava cativo, e a Bíblia diz lá no livro de Isaías que ele veio soltar da prisão aquele que se encontrava preso. E encontrava preso também nas prisões de Satanás. Porque na prisão das grades, o homem pode pagar um advogado e pode soltar, né? Mas na prisão de Satanás, só Jesus tem o poder de soltar. Aleluia! Então Jesus tem o poder de soltar das garras de Satanás. Como eles não tinham esse hábito envolvido, para eles ali agora era ignorado. E eles vieram dizer que Jesus estava expulsando o demônio, não era pelo poder de Deus, mas era pelo poder dos demônios. Mas Jesus, ele vai dizer algo muito forte para nós. A razão de por que ele estava fazendo aquilo, porque com a autoridade que recebeu, vinha com algo do seu Pai. Aleluia. E ele disse que ele estava aqui, ele estava expulsando o demônio, mas ele estava honrando, era o Pai dele. Aleluia. Oração do Senhor Deus. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me honrai. Por que Jesus estava honrando o Pai dele? Porque ele estava ali em nome do Pai dele. Aleluia! Foi o Pai dele que enviou ele ali. E enviou com essa missão. Enviou com a ousadia e a autoridade. E por essa causa ele fazia e expulsava o demônio. Aleluia! Mas vamos lá falar um pouco sobre a honra dentro da palavra do Senhor. Aleluia! A honra significa distinção, né, da proposta do Criador. E que a honra é revelada através dos bens. Quando não existe uma relação saudável entre uma pessoa e finanças, ele se torna uma maldição. Quer dizer, a honra, quando também não tem uma relação saudável com aquela pessoa com qual eu estou vivendo, entendeu? Se torna em maldição. E Jesus Cristo, ele tinha a relação saudável com o seu Pai. Aleluia. Por isso que está a dizer, eu honro o meu Pai. Por que ele honra o Pai? Ele chama, fazer questão de falar meu Pai, porque ele foi criado e lá no alto céu, junto com o seu Pai. Ele diz, tudo que o meu Pai fez lá no céu, presta atenção, tudo que o meu Pai fez, ele estava lá junto. Ele observava, ele aprendeu com o Pai. Agora ele tinha vindo para honrar o Pai. Aleluia. O Pai celestial, o Pai espiritual. Honrava também, porque era a tua missão que ele tinha de honrar. Jesus honrava o Pai celestial, Jesus honrava o Pai terreno. Porque ele teve seus pais também terrenos. Então ele honrava. E o que Jesus aprendeu com os seus pais terrenos? Jesus aprendeu que o homem tinha que trabalhar pesado. Aleluia! E então tudo que José estava ali fazendo, diz a palavra de Deus que José era marceneiro, Jesus também estava ali trabalhando com o seu pai. Quer dizer, ele menino, ele começou a trabalhar com o seu pai, chama-se Maria. Né? Jesus também carregou madeiras, né? Trabalhou nessa área, porque ele orava. Ele era obediente, então ele veio para obedecer Pai Celestial e obedecia também o Pai na terra, aprendendo a trabalhar e exercia a missão do Pai. Ele honrava o seu Pai, da maneira que o seu Pai era, da forma que o seu Pai trabalhava, ele dava honra. Mesmo ele sabendo de quem ele era filho natural, mas ele honrava o seu
escolheu para ser seu pai, representante da terra. Aleluia! E Jesus não. Aleluia! Glória a Deus. Com a honra, quando ela não é bem executada, ela se torna sempre uma maldição. Entendeu? Uma maldição. E o indivíduo por se tornar servo daquele que eu deveria servir. Quer dizer, se torna maldição. Aonde eu deveria servir, eu me torno servo. Mas quando ela é tratada como deve ser, eu queria falar, 1 Samuel 2, vai dizer assim: Samuel vai estar falando sobre o honrar ao Deus. E dizer assim, que Deus honra aquele que o honra, e Deus despreza aquele que o despreza. Aleluia. Isso não se trata de uma troca, mas sim de um tratar de um princípio bíblico. Então não trata de uma troca, princípios bíblicos que tinha. Aleluia. Glória a Deus. Então, Samuel vai dizer, que a palavra de Deus está dizendo, e aquele que honrar a Deus, ele também será honrado na terra. Aleluia! E o seu filho como filho, aqui na terra, ele estava para honrar. Aleluia! Honrar o seu pai. É por isso que quando Deus chama Moisés para dar ali a instrução dos ensinamentos de como deveria proceder o povo de Israel, que até o momento de sair do Egito não tinha ensinamento nenhum para ele vai estar ensinando sobre isso. Primeira coisa do mandamento foi: não coloque outros deuses diante de ti. Isso ele já colocou, deixou bem claro. E outro mandamento, que foi mandamento de princípio e de mandamento, foi promessa. Honra teu pai, honra teu pai, para que ele prolongue um dia de vida na face da terra. Aleluia! Então a honra traz bênção para a nossa vida. Amém, igreja? Honrar nossos pais traz honra para a nossa vida. E Jesus honrava tudo que ele fazia, ele estava honrando o seu pai. Aleluia! Então, é um princípio bíblico. Tiago 4:8 diz assim: mostre a forma com que se devemos nos aproximar do nosso Deus. Vamos lá ver como ele diz 4 de Tiago. Quiser abrir lá, vamos lá. Tiago 4, aleluia, versículo 8, vai estar dizendo assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, e lavai as mãos pecadores e vós murmurando, purificai os vossos corações. Então ele vai mostrar a forma de que nós devemos nos achegar ao nosso Deus. E chegar a Deus é aproximar dele e honrar a ele e a sua autoridade. E o que é honrar para Deus? No âmbito religioso, a honra é entendida principalmente como uma ação de adorar e cultuar ao nosso Deus. Amém? Aleluia! É uma forma de nós honrar ao nosso Deus, de adorar ao nosso Deus, de cultuar ao nosso Deus Todo-Poderoso. E é assim que Deus, de Jesus Cristo como Filho, ele fazia. E tudo que ele fazia, ele honrava o Pai. Aleluia! Até mesmo na hora em que uma pessoa chega para ele e chama ele de bom. Aleluia! Até nessa hora chamaram ele de bom. Jesus olha para esse bom é meu bom, é meu Pai. Aleluia! Todo lugar ele honra ao seu Pai. Ele diz: bom não sou eu, bom é meu Pai. E por que Deus era Pai e era bom? Porque ele teve coragem de mandar para cá por amor a vocês. Aleluia! Então essa é a resposta de Jesus. Por que Deus é bom? Porque ele teve a coragem de me enviar para cá, por causa que ama vocês. Aleluia! Ama! E o amor dele foi tão grande que ele não se apegou a mim, mas apegou a vocês, para restaurar, para resgatar, para tirar da maldição do pecado e da glória. Aleluia! Então foi
para que se prolonguem dias na terra. Deus, Senhor de Deus, te dá. E a Bíblia tem alguns principais princípios que ele estabeleceu aqui na terra. A Bíblia tem principais princípios. E a gente vai ver esses princípios. Aleluia. Que Deus nos deu. Ele estabeleceu hierarquia, ele estabeleceu ordem e ele estabeleceu honra. Aleluia. Ele estabeleceu a hierarquia, a ordem e a honra. Aleluia. Porque ele sempre nos deu ordem. E a ordem de Jesus mais é para nós sermos obedientes. Aleluia. Obedecer os nossos pais, obedecer os meus mandamentos, obedecer os meus ensinamentos. Aleluia. É ordem vinda do alto. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Deus. Honra a vida que é um princípio de conduta e está relacionado a valores como pessoas, como integridade, como honestidade, como caráter, né? Também está a consideração, a admiração, o respeito devido ao rei. Aleluia. O respeito da honra. A palavra honra no dicionário tem o seguinte significado: de avaliação, quer dizer, avalia, dá o preço, valoriza a pessoa. Aleluia. Dá o valor. É como se pesasse a honra da pessoa. Aleluia. E dá aquela avaliação, e dá aquele valor, dá aquele respeito, dá aquela glória, porque a honra também é o respeito. Aleluia. E aí, Jesus Cristo, ele fala na sua palavra sobre a honrar o Pai. Aleluia. Glórias a Deus. A honrar o Pai, também tem o nome do Pai. O Pai que não quer ser Pai, tem que ser honrado também. Aleluia. Depois ele vai dizer que honra uns ao outros, que honra também ao outro. Aleluia. Conforme os valores que você vai fazendo da pessoa, você vai honrar a pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. E aí, por exemplo, nós vamos ver um exemplo aqui para dentro da palavra de Deus. João, quando ele veio na terra, ele veio também um homem poderoso. Ele já foi ungido desde o ventre da barriga. Foi ungido para que ele fosse um homem missionário na terra, o primeiro missionário a trazer a palavra de Deus. E João pregava o quê? João pregava no deserto arrependimento. E através da pregação de João, João atraía muitas multidões. Muitas pessoas vinham até João para batizar, para se arrepender dos seus pecados. Mas eles tinham uma promessa. E eles estavam atentos sobre a promessa. Que a promessa é que Deus tinha prometido que enviaria o Messias. E que o Messias ia morrer, ia dar vida, ia resgatar o povo de Israel da maldição da lei a qual eles estavam e tirar da escravidão de Satanás. Então ele estava na busca e atento a essa promessa. Quando João surge no deserto, ele começa a pregar, aleluia, aí eles veem a multidão, vem atraindo. Aí uns acharam que já era Jesus, mas depois não, eu não sou Cristo, aleluia. Aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Por que ele disse isso? Porque estava escrito também lá em Isaías que a voz do que clama no deserto iria proclamar no deserto a vida de Messias. Aleluia. E aí ele vai dizer, não, eu não sou. A unidade dele vai dizer, eu não sou Cristo. Mas ele vem a mim. E eu não sou digno de desatar as correias do seu chinelo. Olha só o que João diz, ele estimula. E olha que ele estava atraindo multidões. Mas ele não se exaltou. Ele deu a honra para quem? Para Jesus Cristo. Aleluia. Eu por Jesus. Então eu não sou realmente Cristo. Mas há um. E esse eu não sou digno. Nem de amarrar as alparcas do seu chinelo. Eu honro ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus.
Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:5. Dei graças em todas as circunstâncias. Não é? Diz a palavra de Deus. Se quiser abrir lá, pode abrir. Pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. É uma honra dada para Jesus Cristo. Que nós devemos dar graças a quem? A Ele. A honra sempre a Ele. Então são seis maneiras de se honrar a Deus. A primeira é dar graças a Deus. Aleluia. Depois a segunda é perdoando. Por quê? Porque foi assim que Deus deu perdão para nós. Presta atenção, a maneira que nós honramos a Deus. Jesus veio. Jesus dá o perdão para nós. Quem primeiro perdoou nós foi quem? Deus. Primeiro Deus perdoou nós. Quando Ele perdoa nós, Ele ama e envia o seu filho. Aí o seu filho vem aqui, sofre sofrimento por nossa causa, sofreu dores por nossa causa, mas aí Ele vai novamente dar honra a mim. Aleluia. Mostrando o seu amor. Ele mostra o amor, mostrando o perdão. Porque ele perdoou foi o Pai. Meu Pai perdoou, quem sou eu para não perdoar? Aleluia! Se meu Pai já perdoou ele mandando para cá, significa que Deus já tinha perdoado. Por isso que amava, porque já tinha perdoado as transgressões que foi feito. Transgredimos, desobedecemos, mas Deus perdoou. E demonstração do seu perdão foi o seu amor. Enviando quem? O único Filho, Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo vem, não é recebido. Aleluia. Jesus Cristo não foi recebido. Não honraram Jesus. Mas mesmo assim, não dando honra para Jesus, se vocês me desonrarem, vocês me desonrais, mesmo dando honra para Jesus, Ele perdoou. Aleluia! Ele sabia o que era, mas Ele perdoou. Aleluia! Então, a outra forma de honrarmos a Deus é perdoando o nosso próximo. Segundo, é sendo honesto. Aleluia! Usar a honestidade. Terceiro, é colhendo o que é bom, boas palavras, colhendo o ensinamento que Deus tem ensinado. Você vai estar honrando a Deus, porque quando nós colhemos o que nós recebemos aqui, aleluia, a gente vai botar em prática na nossa vida. Aleluia! E aí você guarde a minha palavra. Então, guardar aqui dentro também é viver a palavra do Senhor. E quando nós estamos obedecendo, se nós estamos obedecendo, nós estamos honrando a palavra de Deus. Aleluia, igreja! Se é obediência, a honra ao nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. E também cuidando da família. Amém? Cuidando da família. Sabe por quê? Jesus vai dizer nas suas palavras, quando a mulher é cananeia, tentando as festas para ele, tem que pedir socorro a ele, por causa da sua filha, que aquele que a tinha castrado, sofrido com ela. E ela veio, ela era finíssima. E aí, quando ela chega aos pés dele, diz: eu não fui enviado ensinar o filho de Israel, porque o filho vai fazer parte da família de Deus. O povo de Israel vai fazer parte da família de Deus. Eu fui enviada para socorrer a minha família. Então, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar aqui também, honrando a Deus, cuidando da família. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós cuidarmos bem da nossa família, como Deus cuida de nós estamos honrando também o nosso Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Em Efésios 6:2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Paulo repete novamente esse mandamento. A honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento também que Deus fez com promessa. Aí muitas vezes a gente vê famílias sofridas, filhos sofrendo, porque faltou lá essa cuidar da honra aos pais. E quando nós honramos, tem a bênção de Deus. Amém, igreja? Quando nós honramos,
nós temos a bênção de nosso Deus. Aleluia. Honrar pai, presta atenção, honrar os pais é aceitar a sua autoridade. Aleluia! A autoridade que ele exerce. Jesus Cristo amava o Pai e honrava ele porque ele aceitava a autoridade do seu Pai sobre a sua vida. Aleluia! Aí ele dizia, eu não vou fazer nada aqui sem que meu Pai não me mande. Aleluia! Tudo que eu vou fazer porque meu Pai está mandando, eu fazia. Aleluia! Então, quando nós honramos nosso Pai, nós estamos aceitando a autoridade. Quando eu desonro, quando eu desobedeço aos pais, eu também estou desobedecendo, estou dizendo que eu não tenho autoridade nenhuma sobre mim. Grande é o Senhor. Aleluia. Paulo fala também sobre filhos espirituais. Que a gente quando gera, a gente quando prega, a gente também gera filhos espirituais. Aleluia. E filhos espirituais, nós somos pais, somos autoridade ministrando a palavra. E se eu exerço essa autoridade, se eu tenho essa obediência, se o irmão tem obediência com aquilo que ele ouve na casa do Senhor, ele também é uma pessoa feliz e abençoada. Aleluia. E é Deus que promete essas bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus. E Deus tem queixa daqueles que não obedeciam. Em Malaquias 6, Malaquias 1:6 diz assim, filho, aqui é Deus fazendo um queixa. Porque assim como eu e você, que trabalha, que dá tudo para o seu filho, você gasta sem poder, sem condições, para dar uma formatura, para dar para seus filhos. E quando ele se forma tudo, ele te despreza. Primeiro que reconhece e tem outros que desprezam. Não, já estou até de maior, não preciso mais, mas levanta o nariz e acha que não precisa mais da autoridade do pai. Quer sair debaixo das asas do pai. Mas o filho vai ter que fica todo tempo debaixo da asa do pai. Aleluia! Pai celestial. E aí o que acontece? Aí Deus vai falar isso. O filho honra o pai. E o seu servo, o seu senhor. Aleluia. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Porque Deus é Pai, Jesus Cristo também é Salvador e Ele é Senhor da nossa vida. Aí Ele está falando isso o quê? Que nós, o povo de Israel, estava honrando os seus pais. E também os seus senhores, quando eles estavam trabalhando, você trabalha, você vai respeitar quem? O seu patrão. O patrão chama-se Senhor. Entendeu? Aí Deus diz assim, eu sou pai, eu também sou Senhor. E onde está a minha honra? Que tem a desonra de desonrar a Deus. Aleluia. Louvado por esse Senhor do Senhor Deus. Aí ele diz assim, ó. Malaquias vai dizer assim, nós não temos todos o mesmo Pai. Não nos criou o mesmo Deus. Porque nós agimos deslealmente. Olha só o que ele faz. Nós não temos o mesmo Pai. Agora, vem para cá. Quando a gente não conhece, a gente diz que tem Deus. Né? Ah, eu também tenho Deus. Assim é a forma que a gente é católica. Não, Deus é só dos crentes. Deus é nosso também. A Deus de lealdade. Não honra a Deus como Deus. E aí ele vai dizer isso. Nós temos o mesmo Pai. Não foi Ele que nos criou. Não é o mesmo Deus. Porque nós agimos realmente contra seu irmão. Olha só. Contra seu irmão. Então, quando a gente está agindo assim, a gente também está desonrando a Deus, porque precisa amar o teu próximo, como a ti mesmo. Amai o seu irmão. E quando eu uso de falar mal, eu estou desonrando o próprio Deus. E aí ele vai dizer assim, que quando nós fazemos assim, nós estamos desonrando a lei, quebrando a lei,
falando na letra assim mesmo. Mas, quando Deus fala assim, aí ele vai falar assim, contra seu irmão e profanando a aliança de nossos pais. Quer dizer, estou levantando contra o irmão e profanando uma aliança que Deus fez. Que aliança é essa? Que nós somos todos um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia! Que nós todos fazemos parte do corpo de Jesus Cristo, todos somos irmãos, porque falar um do outro. Né? Porque levantar um com os outros. Aí Jesus vai dizer, daquele que polemizar contra seu irmão. Então, são ensinamentos, são conselhos que Jesus dá para nós aprendermos a amar e a honrar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. E Paulo, em Efésios 4, diz assim, um só Deus e Pai de todos. Estou fechando. Qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Então, Paulo diz que Deus é o quê? Deus é um só Deus. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e todos em vós, disse Paulo, os instrumentos. Aleluia. Para que todos honrem o Filho. Olha, Paulo está ensinando que todos somos Deus, sobre Deus, Ele está sobre nós, em todos nós. E isto para quê? Para que nós venhamos honrar o seu Filho, honrar o Pai e o Filho, disse Paulo. Honrar o Pai e honrar o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que ele viu, disse. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que ele viu. Então, eu creio Deus, mas também assim, para honrar o Filho, desonra o Filho. Então não ama, diz assim a palavra de Deus. E os que, Coríntios 12, diz assim, e os que respeitam seremos menos horrorosos, porque nós reputamos seremos menos horroroso no corpo. A este honramos muito. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, ele vai falar sobre o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para demonstrar como é que nós somos os membros do corpo de Jesus Cristo. E aí diz, aquele que não tem valor nenhum no meu corpo, eu acho que não vale nada, uma unha não vale nada, é que deve ser bem honrado. Aleluia! É que deve ser bem honrado no corpo de Cristo. Aleluia! Paulo traz isso para nós sobre essa honra. Não é nada da igreja. Ele é membro do corpo de Cristo. Ele não sabe nada para Deus, ele sabe tudo que Deus está honrando. Aleluia! Deus está honrando. Aleluia! Aleluia. Nós fazemos parte do corpo. Então, por isso que ele diz isso. Aquele que menos é honroso para eles, ele tem muito mais valor. E aos que nós somos decorosos, dá mais honra. Dizer, mesmo que decoroso, tem mais honra para ele, é a palavra que vai dar. O 24 diz assim, por Deus, que em nós são mais nobres. Aí pensa, esse lugar aqui é moradia só de gente nobre. Porque a gente não, a gente tem mais condições. Eles não necessitam, olha só, eles não necessitam de honra, porque já tem a dele. Mas, porque diz assim, porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso, não tem necessidade de honra. Mas Deus, assim forma o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Aleluia! Tem falta de Jesus, Deus vai dar mais honra, porque você vai se aproximar de Jesus, vai se aproximar desse corpo que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Jesus. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual, cuidados uns dos outros. Amém, igreja? Amém. Para que não tenha divisão no corpo, nós temos que ter os membros todos no mesmo cuidado uns com os outros. Essa é a palavra de Deus hoje. Que você é membro do corpo de Cristo. Que nós devemos honrar uns aos outros também.
Devemos amar um ao outro, devemos honrar o Pai, devemos honrar a Mãe. E, em cima de tudo, o Pai Celestial é o seu Filho, que deu a vida e a abundância por nós. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Ao que Ele honra, eu honrarei, disse o Senhor Deus. Aleluia! Então vamos estar assim, a adorar, a honrar ao nosso Deus, a amar ao corpo que faz parte. Eu amo também. Você faz parte do corpo de Jesus. Que parte é do corpo de Jesus? Pode ser que é o menos necessitado, mas é honra para Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Obrigada, Deus, por essa palavra. Oh, Senhor da glória. Que eu possa, meu Deus, a cada dia te honrar. Que eu possa